Gostaria de compartilhar um pouco com vocês, de uma maneira diferente hoje, um pouco mais temática, né? Nós vamos ler alguns textos bíblicos aí. Pensando no Deus deslumbrante. Um escritor, né, um teólogo muito importante, ele escreveu o seguinte, escreveu que a ignorância de Deus é a fraqueza da igreja contemporânea. Então ele diz, olha, a igreja contemporânea é fraca porque ela não conhece a Deus. Na verdade, ela fabrica deuses, não é? Então, alguém hoje citou isso no nosso grupo de comunhão, né? Então você pergunta, quem é Deus para você? A pessoa vai falar a opinião dela, né? E o que ela espera de Deus e como ela deseja que Deus seja. Só que isso não é relevante. O que é relevante é nós conhecermos ao Deus verdadeiro. Quando nós criamos um Deus, nós praticamos a idolatria, que é condenada pelo Deus verdadeiro. O nosso tempo ele é tão difícil, que até quando você usa o nome Jesus, você precisa saber, às vezes você está conversando com alguém, né, falando sobre Jesus, e você fala de Jesus, a pessoa fala de Jesus, é possível que você esteja falando de um Jesus, e ela esteja falando de outro. Isso acontece no nosso tempo, é coisa muito doida, não é? Mas acontece. Os jovens então estão lidando com isso aí direto, nas faculdades, não é? A W. Pink, autor de um livro que nós já estudamos aqui na igreja, ele disse assim, a verdadeira fé é aquela que dá a Deus o lugar que lhe é devido. E se dermos a Deus o seu lugar devido, assumiremos o lugar que nos é próprio. Então a verdadeira fé dá a Deus o lugar que é dele, que ele ocupa, que é o trono do universo, não é? E à medida que nós conhecemos a esse Deus que ocupa um trono, nós ocupamos o nosso lugar. Nós ficamos no nosso devido lugar, não é? Nós não saímos dali. Nós devemos adorar a Deus, servir a Deus e confiar nele. Mas o Deus revelado em toda a sua majestade e glória. É o Deus deslumbrante que devemos adorar. Como está lá no Salmo 145. Tem o Salmo 145 aí? Vamos ler juntos? Grande... É a esse Deus que precisamos adorar. É a esse Deus que é grande. É a esse Deus que é digno. A um Deus que o mundo não consegue comportar a sua grandeza. A criação não consegue revelar toda a sua grandeza. Nós precisamos de uma visão bíblica da glória de Deus, porque a visão contemporânea de Deus está errada. Muito o que se fala é apenas baseado nos sentimentos, não é? E o A.W. Pink ele dá alguns exemplos disso. Ele diz, olha, o Deus moderno ele é completamente carente de poder. Ouse falar que as tragédias que acontecem, não é? Tragédias naturais, aliás, como aconteceu agora, não é? Tsunami, um terremoto, ouse dizer que Deus é o causador dessas tragédias. E você vai ter pessoas chateadas com você. Até alguns crentes vão dizer, Deus não tem nada a ver com isso. Isso aí são acontecimentos da natureza. Pergunte para o geólogo, não é? Nivaldo. E ele vai explicar para você que são eventos da natureza. E o Nivaldo vai dizer, não, tem uma explicação da natureza sim. Mas Deus é quem manda na natureza. Mas o Deus moderno, ele é destituído de poder. O Deus moderno também, ele é carente de santidade. Então esse conceito, e aliás, Tarcísio, olha só, alguém escreveu isso aqui, não foi agora não, já tem bastante tempo, né? Que o crime merece punição é aceito em parte. Embora cada vez mais uma crença esteja ganhando terreno, a de que o criminoso é realmente mais objeto de pena do que de censura, e que ele precisa de educação e reforma ao invés de punição. Isso não foi escrito agora. Não, isso aqui foi escrito há bastante tempo atrás, não é? Olha,
Então olha-se para o criminoso e diz, não, ele precisa de ajuda, ele não precisa de punição. E aí, seguindo esse raciocínio, as pessoas dizem, Deus não pode odiar o pecado nem o pecador. Deus não pode. O que é isso? Isso é tirar de Deus a sua santidade. É falar de um Deus que não tem santidade ou a santidade plena. Porque da maneira como Deus é, Ele precisa odiar o pecado e o pecador também. Faz parte da sua santidade, Ele está separado do pecado. Mas o Deus moderno, Ele é carente de santidade. O Deus moderno é completamente carente de soberania. Então, alguns dizem, olha, quaisquer direitos que Deus tenha, em teoria, né, eles são subordinados aos direitos da criatura. Porque nós falamos muito dos nossos direitos, não é isso? Nós temos muitos direitos. E aí nós nos apresentamos diante de Deus. Muitos crentes têm feito assim, queridos. Muitos crentes. Eu penso que não são poucos. E se apresentam diante de Deus com uma lista de direitos. E no comércio está lá, não é obrigatório, como é que chama o negócio que tem que estar lá no comércio? O Código de Defesa do Consumidor, não é? Você tem lá, tem que colocar lá no balcão. O camarada chega lá, pede salgado, tem o Código de Defesa lá. Ele vai dizer, né? Eu tenho os meus direitos. Eu sou um consumidor e eu tenho direitos. Estão ali os direitos do cliente. Sabe o que muitas pessoas têm feito, Renê, diante de Deus? Eles chegam com esse código de direitos. E ele coloca ali diante de Deus e diz, olha, respeite os meus direitos, por favor. E ainda levanta o dedo ainda. Sabe o que é isso? É apresentar-se diante de um Deus carente de soberania. Isso está errado. Isso está errado. Esse Deus que tem sido pintado aí no nosso tempo, não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é soberano. Nós não temos direitos diante dele, porque ele é soberano. Ele é o soberano. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, não é? O dono de tudo e de todos. Ele é livre para exercer a sua vontade. O Deus da Escritura é tão magnífico e glorioso que ele não pode ser visto por pessoas pecadoras como nós. O Deus das Escrituras, ele é tão magnífico e glorioso que ele não pode ser visto. Ele não pode ser visto. Você sabia disso? De tão magnífico, de tão glorioso, de tão exaltado, de tão deslumbrante que ele é. A natureza testemunha sobre ele. Olha aí o Salmo 19. Vamos juntos mais uma vez? Os céus... A natureza aponta para a glória que ele tem, para o poder que ele tem, para a soberania dele. Fantástico. Observar a natureza é algo espetacular, pensando em Deus. Observar a natureza pela natureza não é tão bacana assim. Observar a natureza pensando em quem ela revela, para quem ela aponta, é espetacular. Não é à toa que o salmista escreveu dessa maneira. Ele olha para o céu e ele diz, os céus declaram a glória de Deus, a imensidão dos céus que encantam as pessoas. E aqueles mais aventureiros, né, mais corajosos, têm desejo até de saírem, né, do planeta Terra e verem o planeta de fora, não é? Esse dia nós vimos uma matéria falando de adolescentes com esse desejo. E eles estão lá sonhando com a oportunidade de viajar para Marte, de sair. E esses astros, o verdadeiro encanto deles está em apontar para a glória de Deus. As pessoas não podem ver a esse Deus glorioso. Abra aí sua Bíblia em Êxodo 33, por favor.
O texto vai ser projetado, mas seria bom que você acompanhasse na sua Bíblia também. Êxodo 33. Esse aqui é um texto muito bonito, não é? Emocionante no livro de Êxodo. O livro de Êxodo vai destacar o tabernáculo, a presença de Deus entre o seu povo. E aqui, nesse capítulo, Moisés está pedindo para Deus ir com eles. Ir com eles. Senhor, olha, eu peço que o Senhor vá conosco. Senão não dá para irmos, né? Não dá. Olha o versículo 15, né? Se não fores conosco, não nos envies. Porque nós precisamos do Senhor. O diferencial desse povo é o Senhor, é ser povo teu. E olha a partir do versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então o Senhor disse: eu vou com você. Aí Moisés pede um pouco mais. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Moisés já havia visto muitas obras maravilhosas de Deus. Ele já havia visto no seu chamado aquela sarça ardente, lembra? Pegando fogo e que não se consumia, um fogo que não acabava. E ele precisou tirar as sandálias dos seus pés, porque o Senhor falou para ele que aquele lugar era santo. Ele já tinha visto coisas espetaculares aqui, nesse ponto. Já tinha visto o mar se abrir, já tinha participado daquela primeira Páscoa lá no Egito, quando o Senhor libertou os israelitas com a 10ª praga. Mas ele sabia que a real satisfação da alma estava em ver a glória de Deus. Ele sabia disso. Ele sabia disso, que o que ele mais precisava é de Deus. Como alguém já disse, não é, de maneira muito bonita e poética, o nosso maior problema é saudade de Deus. O vazio que há na alma de um homem sem Cristo é saudade de Deus, é falta dele, é carência dele, é distância dele. E aí Moisés pede: Senhor, eu quero ver a tua glória. E aí o Senhor atende o seu pedido, mas com ressalvas, não é? Com ressalvas. Porque ele diz: você não poderá ver a minha face. Na condição em que você está, não. Aliás, na condição em que você está, ninguém pode ver e continuar vivo. Por quê? Porque Ele é um Deus deslumbrante, glorioso, majestoso. Muito diferente de nós, muito acima de nós. Muito destacado. Em todo o Antigo Testamento isso era desejável, desejado, mas impossível. A visão da glória de Deus trazia temor, e você talvez esteja já lembrando de algum personagem bíblico que temeu morrer por pensar que tinha visto o Senhor. O pai de Sansão foi um deles, não é? Vimos essa história ano passado aqui, estudando Juízes, ou melhor, esse ano, né? No começo desse ano. Olha aí Deuteronômio 4:12. Moisés se refere a um acontecimento passado. Ele diz assim: então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a sua voz. Ele está se referindo ao que está em Êxodo 19. Abram em Êxodo 19. Lá em Deuteronômio, agora ele já está próximo de entrar. Eles estão ali prestes a entrar em Canaã. Ele se refere ao que aconteceu no começo da jornada no Monte Sinai. Olha aí o que aconteceu no Monte Sinai. Parte do que aconteceu, não vamos ler tudo aqui.
Êxodo 19, a partir do versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som de trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Você consegue imaginar o que aconteceu aqui? Você consegue imaginar essa cena? Uma cena que aponta para o Deus glorioso, para o Deus grandioso. Sabe qual foi a reação do povo diante dessa cena? Eles falam, Moisés, fala com Deus você. E aí depois você vem e fala com a gente. Porque nós não vamos suportar a presença dEle. A cena grandiosa demais, apontando para o Deus glorioso, que não pode ser visto por olhos humanos, pecadores. Talvez você lembre, não vamos ler, mas o que está lá em Isaías 6 também. Isaías vê o Senhor entronizado, e ele treme e teme diante da santidade do Senhor. Ele enxerga o seu pecado. Ele diz, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos, aquela expectativa, aquele desejo do Antigo Testamento, que não pôde ser satisfeito no Antigo Testamento, recebeu uma boa notícia. A boa notícia é que o Filho de Deus o revelou e possibilitou o acesso ao Pai. O Filho de Deus fez isso. Olha aí para Colossenses, um texto que lemos ontem aqui. Colossenses 1. Você pode abrir lá, nós vamos projetar o texto também. Olha o que diz, olha o que o apóstolo Paulo escreveu aí. Bom, vou esperar vocês abrirem. Colossenses 1, de 15 a 17. Olha que boa notícia tem aí. Vamos ler o versículo 15 juntos? Ele é a imagem, o primogênito de toda a casa, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quem que é Jesus? Você pode olhar na sua Bíblia aí, saber que o contexto, o apóstolo Paulo está falando de Jesus, do Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele revelou aquele que não poderia ser visto por olhos humanos, pecadores. É apenas em Cristo que podemos ter uma clara e distinta visão da glória de Deus e de sua superioridade. Quando Jesus esteve na terra, Deus esteve aqui e foi visto por pecadores. É isso que aconteceu naqueles anos que Ele esteve aqui. Deus esteve aqui e foi visto por pecadores. O privilégio que Moisés não teve enquanto esteve aqui na terra, os contemporâneos de Jesus tiveram, os discípulos tiveram, até os fariseus tiveram esse privilégio. Muitos deles não aproveitaram o privilégio, mas tiveram um grande privilégio. A humanidade de Jesus, devido à sua humilhação, que está lá em Filipenses 2, não é? Isso foi possível, sem que fôssemos consumidos. Então o apóstolo Paulo vai escrever lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus ele se humilhou para isso, não é? Então ele era Deus, ele continua sendo Deus, mas de uma maneira sobrenatural,
um pouco daquela glória, não é, que consumia as pessoas, ela foi ocultada na sua humanidade. Então foi possível as pessoas pecadoras o verem, conviverem com ele e não serem consumidas, por causa da humilhação de Jesus, que o levou para a cruz. Mas lá na transfiguração, não precisa abrir lá, vai projetar esse texto aqui, nós já estudamos esse texto aqui em Marcos 9. Na transfiguração, eles tiveram um vislumbre do Jesus glorificado, como o veremos quando ele vai voltar, quando ele voltar na sua segunda vinda. Olha o que diz aí o texto. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. A transfiguração foi um vislumbre do Cristo glorificado que um dia voltará. Jesus então estava ali revelando a Deus, o Deus invisível, o Deus que o ser humano pecador não pode tolerar, não consegue ver sem ser consumido. Deus esteve aqui e ele foi revelado por meio do seu Filho Jesus. Olha aí, João 1,18. Vamos juntos agora mais uma vez? Ninguém Isso aí, Jesus veio a conhecer o Pai. Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Quem revela ao Pai? Jesus. Ele tem essa missão. Só vai conhecer a Deus aqueles a quem Jesus revelar. Porque Ele é o caminho para Deus. Ele é o único caminho para o Deus deslumbrante, o Deus glorioso, o Deus maravilhoso, soberano. Hebreus 1,3, nós estudamos recentemente também, olha aí. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E o que mais que o texto diz? E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa aí, os juniores, a palavra poderosa dele aí. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por isso que depois da vinda de Jesus, nós não precisamos mais e nós não esperamos outras revelações. Nós olhamos para a palavra, nós lemos o Novo Testamento que revela Jesus e Jesus revela Deus. O começo de Hebreus é excelente para esclarecer isso para qualquer crente. Nós estamos apegados não a sonhos e visões e profecias, nós estamos apegados a Cristo e Ele é revelado no Novo Testamento e Ele faz o papel de nos revelar o Pai, porque Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é divino. Olha o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4,6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu muito sobre Jesus. E ele escreveu do que ele viveu com Jesus. E essa aqui é uma experiência dele. Sabe o que ele está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, a glória de Deus me foi revelada na face de Cristo. E ele era um apóstolo, como ele diz, como um abortivo, né? Porque ele viu Jesus depois de todos os outros apóstolos. Você vai lembrar lá de Atos 9, quando ele está indo perseguir os crentes. Perseguir, ele tinha prazer em matar crentes, não é? Porque ele defendia o judaísmo. Mas aí naquela viagem, que tinha o propósito para perseguir os crentes, ele se encontrou com o Salvador dos crentes. Jesus se apresentou diante dele, e aí agora o comissionou como um apóstolo, transformou o seu coração, e agora ele está dizendo aqui,
Aquele Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele fez um outro milagre. Sabe qual o milagre que Ele fez na minha vida? Ele brilhou no meu coração, trazendo conhecimento da glória de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eu pensava que conhecia Deus, Ele está dizendo. Eu pensava que conhecia, eu pensava que adorava a Deus. Mas eu fui conhecer a Deus de verdade quando eu conheci a Jesus Cristo. E eu pude então conhecer a glória de Deus por meio da face de Cristo. E Ele está dizendo que a experiência dele é a experiência de todo crente. Você é um crente em Jesus Cristo? Então você desfrutou desse conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você não crê em Jesus como seu Salvador? Jesus é importante para você? Ou Ele é só mais um? Ou Ele é mais um apenas? Você vai dizer, não, pastor, é claro, Ele é o meu Salvador. É claro que não, Ele é o meu Salvador. Ele é o mais importante. Eu estou disposto a abrir mão de tudo por Ele. Olha o que Ele fez por mim. Ele me fez conhecer a Deus. Ele me deu um grande privilégio. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aqui está a essência da nossa missão. Falarmos da divindade que encontramos e reconhecemos em Cristo. Essa é a essência da nossa missão. Vamos falar para os outros. Vamos apontar para Cristo. Vamos anunciar a Cristo. Porque Ele vai apresentar para essas pessoas a glória de Deus, do Criador. A nossa missão então é falar dele. Não podemos terminar sem lermos Apocalipse 21. Abram aí, por favor, Apocalipse 21 para terminarmos. Como que nós terminaríamos falando do Deus deslumbrante que não pode ser visto, mas que foi visto por causa de Jesus e é revelado por causa de Jesus? Nós temos uma informação importantíssima em Apocalipse 21, de 1 a 3. Olha aí João relatando o que ele viu, uma antecipação do fim. Então viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma antecipação do fim. Você lembra do pedido de Moisés? Senhor, revela para mim a sua glória. E aí Deus atende o seu pedido em parte. Agora, sabe o que está acontecendo aqui? O pedido de Moisés está sendo atendido, mas não é só o pedido de Moisés, é o pedido de todo salvo em Jesus Cristo, que anseia pelo seu Salvador, que tem prazer no seu Criador, que tem saudade de Deus. Esse pedido está sendo atendido, e de fato ele vai ser atendido. Porque nós veremos a sua face. O Deus glorioso será visto por pessoas que já foram pecadoras. Porque nessa ocasião aqui, aqueles que estiverem aqui, e eu e você, quando estivermos aqui, nós não seremos mais pecadores. Aí sim poderemos ver a face do majestoso, do glorioso. No jardim, Deus vinha andar com Adão e Eva. Na Nova Jerusalém está o trono do próprio Deus. E aí veremos a sua face. Desfrutaremos da sua presença. Por causa de quem? Por causa do Cordeiro de Deus. Por causa de Jesus. O que mais nos encanta no céu não são as ruas de ouro. O que mais te encanta no céu são as ruas de ouro? Claro que não. O que mais encanta no céu é o dono do céu.
é o Salvador, é o Criador, é o dono de toda a prata e todo o ouro e todos os diamantes. É Ele que é encantador e é Ele quem estará lá. E por isso eu quero ir para lá. Você quer ir para lá também? E só podemos ir para estarmos com Ele por causa de Jesus, por causa do seu Filho. Fica então uma pergunta: você vai buscar a Deus por meio do Filho dele? Fazer qualquer uso da vida que não inclua o Criador como alguém destacado na vida é fazer um mau uso da vida. E talvez tenhamos pessoas aqui nessa noite que têm usado mal a vida, têm usado mal, usado para si mesmos, tentando promover a sua própria glória, talvez adorando um Deus criado, como eu falei aqui no começo, esse Deus contemporâneo, né, que é destituído de vários atributos, que é do jeito que a pessoa quer. Querido, se você está fazendo isso com a sua vida, você está usando mal a sua vida. Você quer usar bem a sua vida? Use a sua vida para a glória do seu Criador. Sabe como isso é possível? Somente por meio de Jesus, do Filho de Deus que revelou o Pai. Você precisa crer nele, confiar nele como seu Salvador. E Ele pode então transformar a sua vida e te dar acesso ao maior privilégio que alguém pode ter, que é de conviver com o seu Criador para sempre, para sempre. E é isso que lemos agora aqui em Apocalipse 21. Olha o que o próprio Jesus disse em João 17: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só, por único verdadeiro. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só, por único verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, um conhecimento eterno de Deus, que começa com a confiança em Jesus Cristo. Queria convidar você a cantarmos juntos agora. O pessoal do louvor pode vir aqui. Cantarmos um hino onde o poeta falou sobre isso. Falou sobre esse Deus majestoso, que não poderia ser visto. E ele o compara à criação. Mas ele tem uma grande notícia na terceira estrofe. Ele diz: olha, mas existe uma boa notícia que as Escrituras trouxeram. E naturalmente essa boa notícia fala de Jesus, que revelou a Deus. Vamos cantar, mas nós vamos não só cantar, nós vamos também participar da ceia agora. Eu gostaria de chamar aqui alguns irmãos para nos ajudarem. O Josimar, o Joel, o Badiger também, o Vitor, o Adiel e o Alceni. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Quem deve participar da ceia do Senhor? Aqueles que já creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esses devem participar da ceia. Então vocês vão receber suco de uva, vão receber um pedaço de pão, que nos lembra do que Jesus fez para nos dar acesso a Deus. Se você é um crente nele, está em comunhão com uma igreja evangélica, você é convidado a participar conosco desse tempo com alegria, com muita alegria no coração. Nós vamos cantar, Cícero. Quem
terminam de distribuir os elementos da ceia, coloca a letra aí, por favor, Jéssica, mais uma vez. Olha a poesia, não é? Veja se o autor desse hino, irmão Hélio, cria no Deus contemporâneo, não é? Ou se ele cria no Deus bíblico. Olha lá. Se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, que é isso? Que ele está falando aí, Raquelzinha, Yasmin? Como é que é olhar para o sol meio-dia, sem nuvem nenhuma? Dá para fazer isso? Não dá. Só que isso é o sol, não é? Aí o que ele diz? Quem contemplará aquele que fez o sol? Ele está indo do menor para o maior. Se Deus fez o sol e nós não conseguimos ver o sol, imagine olhar para o Criador. A natureza revela que há um Criador glorioso, que não pode ser visto com olhos pecadores. Mas ele continua. O que mais que ele fala? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Pode passar aí. Olha aí, ó, luz para a qual o sol é trevas. Então ele termina, né, a primeira estrofe, citando os patriarcas, cita Adão. Começa a segunda estrofe, volta a figura do sol. Luz para a qual o sol é trevas. O que ele está dizendo agora? Olha só, se nós apagarmos essas luzes e acendermos uma vela aqui, o que vai acontecer? Se nós apagarmos todas as luzes e acendermos uma vela, você vai enxergar a vela? Todos vão enxergar a vela, não é isso? A vela vai se destacar aqui no meio da escuridão. Mas e na hora que as luzes forem acesas? O que vai acontecer com a vela? Ela vai sumir, ela vai ser insignificante. Ele está dizendo, o sol, a luz do sol, o brilho do sol, quando comparado com o Criador, sabe o que ele é? Nada. Ele é nada. É nada. E olha só, o homem já foi no sol? Na lua ele já foi. Já foi no sol? Dá para ir no sol, Pedro? Você quer participar de uma missão da NASA para ir no sol? Não dá para ir no sol. Só que o sol é criação. Imagine o Criador. É disso que o poeta está falando. Ele está usando a criação para falar do Criador. Tem mais aí, nós cantamos mais, não é? Fogo em cima da Arca Santa. Agora ele está citando eventos do Antigo Testamento. Ele não cita muitos. Ele fala do fogo que acompanhou os israelitas no deserto. Você lembra lá do fogo? Da nuvem que os protegia de dia, do fogo que estava à noite. Ele fala da sarça ardente lá no Sinai com Moisés, no chamado de Moisés. Ele diz, essas coisas grandiosas, elas são o quê? São apenas figuras, são pequenas demonstrações da glória do Senhor. São vislumbres pequenos que Ele deu. Não é o máximo que Ele tem para revelar para nós. São vislumbres. Esse poeta não era bobo, não. Mas ele continuou. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão. Cristo, o Filho, se humilhou. Ele fez-se carne. Ele esteve aqui. E Ele morreu por nós. Ele nos deu a redenção, a libertação dos pecados, para que no futuro, o que João revelou lá em Apocalipse 21, possamos de fato desfrutar da presença dEle, sem sermos consumidos. Vamos participar da ceia do Senhor agora, lembrando do Jesus que se fez carne, para termos comunhão com o Pai. Vamos fazer isso com bastante gratidão a Deus, com louvor em nossos corações, não é? Exaltando a Ele. Vamos então com alegria, com gratidão ao Senhor, professando a fé que temos nele, comermos o pão e bebermos o conteúdo do cálice. Senhor, que privilégio estarmos aqui. Muito obrigado a Deus por esse privilégio que o Senhor deu para mim nessa noite, de me unir aos meus irmãos, para olharmos para a sua palavra, para
cantarmos para o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por aquele sangue que foi derramado, que possibilitou o perdão dos meus pecados e também dos meus irmãos que estão aqui, aqueles também que já partiram, aqueles que ainda crerão no Senhor. Ó Deus, quantos privilégios, quantas promessas maravilhosas por causa daquele sangue, por causa do Teu Filho. Ó Deus, usa esse tempo agora aqui de memorial, de lembrança, para fortalecer a nossa fé, para lembrarmos também, nos lembrar, ó Deus, do nosso compromisso e para, acima de tudo, encher o nosso coração de alegria. Senhor, que saiamos daqui encorajados pelo Senhor e pelo Teu Filho Jesus. Senhor, e se alguém ainda que está aqui nessa noite ainda não se rendeu a Ele, que nessa encenação da morte de Cristo, que esses, ó Deus, também se rendam a Ele, que reconheçam a glória do Criador e a necessidade de viver para a glória dEle, que reconheçam, ó Deus, o seu próprio pecado e a santidade que há no Criador e o perdão que há em Jesus. Ó Deus, que haja salvação aqui. E mais uma vez, ó Deus, te bendizemos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Cícero, eu não sei se nós poderíamos cantar mais uma vez. Bom, a gente está sem as janelas para colocar os cálices, vocês podem recolher alguns cálices aí. Se nós poderíamos cantar de novo, Hosana ao Rei Jesus. Esqueci o título desse cântico, não é? Louvemos ao Senhor. Vocês cantaram tão bonito, pode ser, Cícero?